A lição é alimentação do médio. Aí, Erlei, foi para você, hein? Já comendo aí parando aí esses quibezinhos aí Então, alimentação do médio. E lá em Romanos, capítulo 15, versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Não destrua a obra. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as causas, acho eu, né, da coisa, todas as causas, na verdade, são limpas. Todas as coisas na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem comer com escândalo. Então, agora vamos aqui a dissertação aqui do Miramês. O fanatismo em todas as escolas religiosas inspira muitas pessoas, das quais poderemos destacar grandes almas. Todo estudioso das verdades espirituais de qualquer ramo de iniciação deve, no momento em que escrever, pensar ou falar, não se esquecer da disciplina. É aquilo que eu falei na semana passada, quando começou a falar aí algumas coisas até da alimentação mesmo, eu falei, olha só, e a disciplina? Lembra-se da universalidade em tudo e que Deus, sendo todo amor, todo pureza, todo perfeição, não iria fazer nada sem essas qualidades. Obra imperfeita nasce de imperfeição. Vamos repetir outro tópico do próprio Paulo aos Romanos. Eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Esse coisa aqui deve ser coisa, né? Porque repetiu de novo, pensei até que fosse uma palavra antiga, de repente. É mesmo, o português grafado antigo, Então ele está dizendo aqui, sobre crença. Ele coloca aqui, ele diz aqui, vou repetir aqui para você. Vamos repetir outro tópico do próprio Paulo aos Romanos. De si mesmo, aos Romanos, eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então, eu volto aqui a dizer, é questão de crença. E a gente ainda mais com esses dogmas, que nem ele próprio aqui coloca aqui, Deus onipresente, onipotente, a perfeição, isso tudo nos coloca, ele vai colocar lá, ele vai também dizer lá no final que somos criaturas de Deus, isso nos coloca, sabe, com uma visão pequena de nós mesmos. Porque a gente também ouve na própria literatura espírita que somos um Deus, que somos isso, e quando coloca que somos criaturas de Deus, isso parece um experimento. Nós somos um experimento. Um experimento pode dar certo como pode dar errado. Nós somos criação de Deus, e nessa etimologia dessa palavra criação, a gente pode se rotular como a criação de uma geladeira, de um carro. Pode ter tempo de duração, pode dar certo, pode quebrar, pode isso. Só que nessa visão hoje que a gente está tendo aqui, a gente tem que entender que nós somos um espelhamento da consciência maior. Nós somos um fracionamento da consciência maior. E imagina quanto foi fracionado isso aí. Porque não dá nem para tentar fazer um cálculo disso, desse fracionamento da consciência divina.
Quando a gente entende que somos um fracionamento da consciência divina, vivenciando na matéria física situações, a gente já consegue se visualizar como Deus individual, numa singularidade sua, própria minha. Eu sou Deus no meu reino, no meu feudo, na minha experiência. E eu tenho que entender que isso tudo aqui é vivenciar situações e tirar dessa experiência coisas positivas, não para agregar ou não para ampliar consciências que já temos dentro de nós. Porque a verdade, como diz no Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. Então a gente tem que trabalhar isso de uma forma codificada com o Evangelho do Cristo, que ele nos mostra um caminho mais reto, não para ser a cópia de alguém, e sim trabalhar essa singularidade da consciência suprema, que sou eu, que somos todos nós, tanto nós aqui encarnados, como os arcanjos, os querubins, os serafins, os anjos. Todos nós somos fracionamento da consciência suprema. Então, tem algumas mensagens que, quando a gente vai ver na etimologia da palavra, nos condiciona como um produto, uma coisa feita, um experimento. E nós não somos experimento. Pelo menos é o que, de uma forma mais bem detalhada, a gente vai ver o Cristo falando e passa essa noção, que nós somos experimento. E aí, naquela mensagem ainda rudimentar de 2000 e poucos anos atrás, ele vem colocar palavras que poderiam ser aceitas, entendidas pelo aquele povo, e outras que ficaria para ser desdobrada mais à frente, né? A maioria daquela época não tinha entendimento. E outra coisa, falar sobre a crença. Então ele coloca da alimentação. Alimentação, a gente tem que ter as nossas crenças e ser positivo nessas crenças quando a gente acha que é aquilo ali. E muitas das vezes a gente vem falar, esse mundo é um caos, como? Eu tenho conta para pagar, eu tenho dores no corpo, eu tenho isso. Como esse mundo aqui vai agregar algo de bom? Isso tudo que está de ruim no meu mundo, no mundo que eu realizo, na minha singularidade, é um produto do que eu faço. Então a gente tem que trabalhar mais o lado positivo das coisas. Eu tenho muita conta para pagar, a vida é um caos. Mas a vida não é só um caos. A vida tem um momento de você ver um sol, um céu azul, uns momentos a sua filha falando contigo de uma forma calma e você também. Aquilo tudo não é uma coisa maravilhosa? Mas passa desapercebido porque a gente só dá atenção no depreciativo, no desespero, no negativo. E aí a gente vai trabalhando aquelas mensagens e no desenvolver do nosso mundo, a gente vai plasmar ali na frente o quê? O que a gente dá atenção. Se a gente dá atenção na tristeza, vai vir tristeza. Nas contas, vai vir mais contas. Eu não sou o que eu falo, eu não sou o que eu escrevo, eu não sou o que eu quero, eu sou o que eu sinto. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu sinto, com o que eu dou a minha atenção, que isso aí é a minha crença. Então a gente tem que tomar cuidado com qual é as crenças que eu estou adotando e qual é o mundo que eu estou vivendo. Está legal? Então, beleza. Agora não está legal, eu tenho que me reciclar. Então vamos continuar aqui. O nosso assunto é a alimentação do médium. Os dons espirituais não têm nada a ver com alimentação.
os dons espirituais não tem nada a ver com a alimentação, entendeu, Erlei? Isso aí alivia e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ataca. Sabe por que ele está dizendo isso, Erlei? Que a mediunidade depende, para eu passar uma mediunidade limpa, clara, depende do canal, e o canal é meu corpo. Então o corpo sim depende da alimentação. Agora, o dom espiritual não, mas eu tenho que trabalhar todo esse lado harmônico do meu corpo para a mensagem passar legal. Tem no sentido contrário, o faminto perde as possibilidades de servir. O dom da mediunidade se assenta no conjunto físico e, se assim é, ele não pode funcionar bem sem que haja equilíbrio em todas as suas peças. Olha, ele aí duas coisas. A primeira, nós, na alimentação, ela tem que ser racional. Nós entendermos o quanto certo, o quanto vai avaliar a nutrição que nós estamos dando ao nosso corpo. Isso é por um lado. Agora, por outro lado também, tem que analisar que, principalmente quando você vem para uma doutrinação espírita, um alimento adequado, mais leve, mais de acordo, ele não trazer um distúrbio orgânico, de uma maneira tal que, mesmo sendo bom médio é aquele que eu digo que é estudioso. Vamos embora, Erlei. Então, mesmo que seja naquela vontade, não vai dar um resultado positivo, porque o corpo está com má condição de demolir, né, aqueles alimentos. Erlei, você é a tua aceitação. Como eu falei ali de crença. Aceitação é crença, é uma crença positiva, você está aceitando, é aquilo e pronto. Então, o teu metabolismo vai estar muito preso à tua aceitação. Então ele continua, a alimentação do médium é indispensável e ela deve ser escolhida por ele mesmo, aí vem a aceitação. E, desde que coma para servir, nada lhe faz mal. O equilíbrio, a sobriedade, é como que a bênção de Deus em tudo o que existe. Seguir regras de escritores ou espíritos fanáticos é desapropriar-se das próprias convicções, das próprias aceitações. A alimentação do sensitivo deve obedecer ao bom senso. A gulodice na comida retarda a inteligência e enfraquece os sentimentos. E no campo psíquico e físico o resultado é o mesmo. O rendimento baixa pelo escândalo do exagero. Entendemos que na alimentação da alma os resultados são os mesmos, onde falta a sabedoria do aprendizado, os caminhos do meio, o equilíbrio, em todos os casos, são os mais aconselhados para todas as criaturas, em todos os planos de vida. Por outro lado, a comida que perturba mais a organização biológica é aquela envolvida pelos fluidos negativos do ódio, da inveja e do ciúme. Então a gente tem que entender isso. A parte negativa do ódio, da inveja e do ciúme, isso aí que é a pior alimentação. E um fato que ele não colocou aqui, que hoje, graças a Deus, hoje ainda tenho uma consciência um pouquinho mais expandida do que quando eu tinha uns 20 anos, que eu não tinha essa linha de pensamento tão bem delineada, né? O sexo. O que é o sexo? O pessoal coloca tanto mistério, nada mais é do que um compartilhamento emotivo. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora
de escolher aquelas pessoas. Vai desde que está começando a caminhada, tu já está ganhando um plus que eu não ganhei, que é o compartilhamento de energias nossas. Aquela pessoa que a gente escolhe é uma pessoa que a gente vai trocar energias. E aquela pessoa perturbada, irritada, nervosa, ansiosa, a gente tem que estudar muito, porque aquela carga negativa ali, se eu me consorciar com ela, eu vou também receber um pouco daquilo para mim. E ela vai receber também um pouco do que eu tenho para ela. Então a gente tem que trabalhar o lado emotivo das pessoas, o lado da essência de cada um, para não ficar só no quesito beleza, né? E isso aí é fundamental para uma caminhada a dois, uma caminhada evolutiva ali, como dizia lá o parceiro lá do Chico Xavier, qual é o nome aquele que dividia? Valdo Vieira, né? Que ele tem muitos livros isso sobre a caminhada dos dois, né? Eu esqueci o título que ele dá, mano. Mas aí o Valdo Vieira falava muito disso, do casal, né? Na caminhada evolutiva. Então a gente tem que ter muito cuidado por isso, porque isso aí afeta muito o nosso psiquismo, porque eu vou agregar a meu arquivo emocional, que também ainda está em formação, um lado, de repente, prejudicial ou favorável. Isso vai depender da escolha que eu fizer. Então a gente tem que ter cuidado também com a pessoa que eu estou casado, a pessoa ou o meu ambiente familiar, social e tal. Quem são aquelas pessoas? Eu vou me dar por inteiro ou eu vou pegar só o melhor daquilo? A gente também tem que entender isso. E é esse lado de escrutar a personalidade do outro. O momento de comer é a hora sagrada. Deveis selecionar os assuntos, se não queres comer a carne da ignorância, que por enquanto se estremeia no repasto, perturbando o corpo e atordoando a alma. Não vos esqueçais de estimular a alegria na hora em que estiveres em torno de sua mesa, fortalecendo o organismo. E se quereis igualmente saciar a fome da alma, buscai anistiar os que vos ofendem e caluniam, sem esqueceres o bem que lhe pudesse fazer. Se chamais a vossa religião de comunidade do amor, por que distorce seus princípios na imposição? O melhor método é o proposto pelo Evangelho. Não é que não possam existir outras regras, quanto mais melhor. No entanto, que o novato escolha dentre elas as que mais lhe convém. Essa liberdade de atitudes o conduz ao melhor aprendizado, ao maior interesse. Então a gente tem que entender que não é a questão de que só a mensagem do Cristo que vai me libertar, mas ali já está um compêndio, já selecionado por consciências muito superiores que a nossa, que ali é um caminho a trilhar de forma mais assertiva, menos arriscada. Voltando ao alimento, achamos que a comida de um médico haverá de ser compatível com a sua natureza orgânica e disposição psíquica, ao invés dos religiosos se perderem no fanatismo, mostrando-se como selecionadores de comidas e bebidas dos outros para que a pureza seja mantida. É bom que esta escolha seja para cada um, de acordo com o seu próprio mundo orgânico e espiritual. O mais interessante é o que se come pela mente, o que se bebe pelo pensamento. Tornamos a lembrar o apóstolo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. É nesse sentido e muitos outros de urgência que pedimos com frequência a todos os médios para se instruírem em todas as fontes do saber, aurindo nesses mananciais o que pode suportar
e esforçando-se para se tornarem livres do peso demasiado das imposições. Quem não conhece a luz desconhece o próprio bem. Limpai vossas vistas, meus filhos, vede em todas as direções a pureza da criação, que sereis também puros diante do Criador. Então é aquela coisa que eu falei de Criador, criação ou espelhamento da divindade. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. E assim, vamos pedir o Erlê para fazer a prece inicial, pode ser, Erlê? Tudo bem. Nós estamos aqui agrupados com o mesmo objetivo. Para isso, todos nós caminhamos até aqui, para esse aprendizado da vida fora do corpo, da vida fora da matéria, contando com os nossos irmãos, espíritos já em evolução, mas que levaram daqui da Terra as experiências adequadas aos conhecimentos que tem hoje. E assim, deixando para nós essa trilha, essa marca cristã, para que nós também possamos seguir. Aí diz o ser feliz. O ser feliz está completamente aliviado da tortura. O ser feliz é ter a condição de poder sentir que está livre do terra a terra, do jugo da matéria. E assim, as algemas do mal, ela nunca nos atingirá, porque estamos numa condição superior. A nossa mentalização, ela é fértil, porque nós temos a marca do Cristo. E assim sendo, podemos distribuir através das orações, da meditação, das irradiações, tudo aquilo que nós sentimos, apresentando a força máxima, ao Criador, do jeito que nós estamos. Do jeito que estamos é o jeito de aceitação do bem, do amor, da vontade de crescer, da vontade da evolução. Sendo assim, nós desejamos uma forte onda de vibração nesta casa, trazendo para nós a condição de podermos mentalizar, buscar, fazer essa compactuação com os espíritos superiores, espíritos bem desejados por essa onda de vibração. Assim sendo, nós fazemos essa mistura e vamos todos, de coração, de bom agrado, analisar a condição de nós fluidificarmos a alma e as águas para a limpeza psíquica do nosso ambiente. Assim sendo, nós vamos trabalhar através do estudo que nós temos pela frente, vamos estudar, fazer um reparo, analisar e ver por onde melhor nós podemos assimilar esses conhecimentos. Sendo assim, estamos muito gratos pelas bênçãos da vida, por tudo que nos concede e beneficia essa força superior. E assim sendo, eu passo a palavra para o irmão Marcos. Então vamos ao livro dos médios. A pergunta hoje é a número 10. Não, a pergunta é a número 100 e a subpergunta é o item 10. Vou ler primeiro a número 100 aqui, para a gente... Estamos no capítulo 6, manifestações visuais. E a pergunta número 100 é a seguinte: de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, aquela pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis,
Ver-se-á pela explicação deste fenômeno que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Damos primeiro as respostas que a esse respeito foram dadas pelos espíritos. E aí vamos à pergunta 10, o subitem 10. É racional se amedrontar com a aparição de um espírito? Aquele que reflete deve compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte. Menos perigoso do que o quê? É menos perigoso do que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não se tem necessidade de vê-lo para saber que se pode tê-los ao vosso lado. O espírito que quisesse causar dano poderia causá-lo sem se fazer ver, e mesmo com mais segurança não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo ao mal. Vem aqui como uma nota aqui, não diz de quem é, mas deve ser do Erasto, né? As pessoas que têm medo na solidão ou obscuridade raramente têm consciência da causa do seu pavor. Não saberiam dizer do que têm medo, mas seguramente deveriam temer mais de encontrar homens do que espírito, porque o malfeitor é mais perigoso vivo do que depois de sua morte. Uma dama do nosso conhecimento teve uma tarde no seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que acreditou estar na presença de alguém, e seu primeiro movimento foi o de espanto. Estando assegurada de que não havia ninguém, ela disse: parece que isto não é senão um espírito, posso dormir tranquila. Interessante. De vez em quando eu vejo uma aparição assim, levo um susto. Quando eu vejo a minha mulher, eu, passa até, não fala nada, chega calada, assim, quando eu vejo eu levo um susto. Mas e aí, Erlei, ficou tranquilo? Não teve dúvida nenhuma, não? Olha, eu gostei muito disso daí, veio trazer uma informação até interessante. Qual foi? É um pouco antiga. A aparição dos espíritos depende do momento. E a cultura que as pessoas têm quanto aos espíritos é toda negativa, é assombrosa. Se apareceu fulano, porque fulano está com o espírito doente, está necessitando de missa, então essa cultura é que faz com que as criaturas não entendam, não interpretem que um espírito nada mais é do que um de nós sem essa condição carnal e não vai nos fazer mal nenhum. Não tem essa condição. Então, mas você é espírita, né, Erlei? Um evangélico, um católico não vai pensar assim. Por aí. Tá. Na Bíblia está lá o anjo decaído, está uma porção de mitos que cria uma porção de estereótipos assombrosos no qual a gente vai levar em consideração por causa da crença. É o que eu estava dizendo, a cultura deles, a cultura das pessoas, não deixa. Isso aí é uma coisa antiquíssima. Quando eu era garoto, nós éramos mais novos, havia aquelas pessoas que se transformavam numa bananeira e tudo quando estava corrido de alguma criminalidade. Aí diziam, não, isso é mentira. Não, mas existia, porque eu mesmo soube de coisas dessa natureza que tinha retorno. Agora, é claro, não vamos questionar isso nessa hora. O cara se transformava numa bananeira? Isso qualquer coisa. Erlei, material. Vamos voltar aqui para a história, que senão tu está afirmando uma coisa. Isso aí que é o perigoso. Vamos aqui, capítulo 53. Susto por ilusão. Os nossos sentidos, por vezes, nos iludem. Muitas pessoas têm medo de dormir sozinhas em casa, acendendo a luz para se sentirem mais seguras.
O medo diante dos espíritos sempre vem da ignorância. E é exatamente isso que eu coloco. Quando a criança está com medo, você está com medo do escuro. E isso é normal, ter medo do escuro. Porque a gente não vê o que tem ali na frente. A gente pode tropeçar, a gente pode isso. E agregando a esse medo do escuro, você põe essas mitologias aí da mula sem cabeça, do lobisomem, do disso e do daquilo, e mais outros mitos de religiões, e aí aquilo é natural, uma criança ter medo, né? O problema todo que já entra mais por uma neurose quando é um adulto, né? O medo diante dos espíritos sempre vem da ignorância, visto que eles são nossa companhia constante. Os seres encarnados, esses sim, são capazes de fazer mal ao semelhante, porque se adentram uma casa que não é sua, certamente que buscam o que não lhes pertence, estando preparados para qualquer coisa que possa acontecer. Os espíritos, dependendo dos débitos ou compromissos existentes, podem te fazer mal, e sendo da lei, Deus o permite, mas os que queiram te perseguir por inteligência não aparecem, operam invisivelmente, pois essa é a melhor maneira para eles agirem, sem que ninguém saiba. Vou dar uma parada aqui, que fica aqui um hiato, aqui uma dúvida, quando ele coloca aqui que Deus permite. Não é que Deus permite, eu permito. Eu permito quando a ignorância me cria um medo, esse medo faz eu baixar minha frequência vibratória, e quando eu baixo minha frequência vibratória, eu me encaixo na frequência vibratória baixa do mundo etérico. E aí, todos aqueles estão no meu acesso. Porque do jeito que foi colocado aqui, foi uma coisa meio aleatória. Qualquer um pode estar nesse meio. Não, qualquer um não. O ignorante ou aquele que baixou a sua vibração, baixou a tua faixa, ancorou numa frequência baixa, e ali sim você abriu porta para a obsessão. Os espíritos, quando tem necessidade de nos trazer uma orientação, eles têm a inteligência de arrumar um meio. Por que eu estou dizendo isso? Querendo acreditar ou não, eu fui muito bem orientado quando estive internado, e não tenho vergonha de dizer, porque foi coisa do momento. Eu estava já no momento de tentar o suicídio, pela condição que eu estava. Quando me apareceu o irmão e disse assim: olha, volta para o teu leito, que não é o momento de você fazer partida. Tem algumas coisas pela frente ainda que tu tem que passar. Tem que levar mais lambada. Mas só que não foi a aparição em corpo físico, foi só a matizes da luzes. Então, quer dizer, eu sabia que era um espírito que estava falando comigo, que eu já tinha compreensão espiritual. E igual a mim, outros também. Agora, tem outros que já levam para outro caso e dizem que eu vi fulano assim, vi fulano assado aí. Mas, Erlei, voltar agora num pensamento de uma pessoa espírita, não espiritualista, espírita. Morrer é bom ou é ruim? Agora, se você desencarna todo fragilizado em cima de perturbações do que pessoas ao seu redor causou, aí vai ser ruim para você. Agora, se você entendeu aquilo tudo como uma situação que você criou lá atrás e que ele desenrolou e teve esse desfecho, e você teve esse aprendizado de uma forma honesta, calma, de repente morrer não é uma coisa ruim. Então, quer dizer, esse negócio que o anjo que foi, aquela pessoa que foi ali me ajudou, isso, não, eu é que na hora estava desequilibrado. Você, pela vibração, teve essa misericórdia de vir alguém ali te assessorar nessa hora, você abriu frequência para isso, porque nada é os outros, tudo é você. Então, quer dizer, você se deu essa euforia, né, mano? Vamos continuar aqui. Se houver aparição, o obsediado procurará recursos
como os oferecidos pela doutrina espírita, e o espírito perde seu trabalho de vingança. Quando a razão te mostra que os espíritos são teus próprios irmãos em Deus, o medo vai cessando e no seu lugar aparece a fé, a confiança. O que é a fé? O fé é a ausência da dúvida, mano. E você vai criar situações para frente em cima dessa falta de dúvida que você tem. Então tudo é você, tudo que aparece é você que está acontecendo, que está fazendo, você que está vibrando, você que está dando aquela possibilidade. Os espíritas usam a oração em favor do que assim dá sinal de vida, ou para os encarnados que transmite pelo pensamento de ódio algumas forças negativas. Esses fenômenos são providos da mediunidade, pois não há aparição sem ela. Se as tuas faculdades estão aflorando, passa a estudar e a trabalhar no bem comum, já que estás sendo chamado para tal desempenho na tua vida. A mediunidade pode fazer luz ou treva nos teus caminhos, dependendo do modo como encares esse dom maravilhoso na sua estrutura. A humanidade é tomada por ilusões que a fazem sofrer constantemente. A mediunidade pode ser uma filosofia de vida, porque os seus frutos, quando bem educada, dentro da disciplina do amor, passa a ser luz que ajudam a clarear a tua vida. Nos nossos planos, ela está em plena execução. O médium é um instrumento, não somente para se receber espírito para as devidas comunicações, mas para tudo que possa passar por seu intermédio. A planta pode ser médio do fruto, o fruto médio dos elementos da vida. A tua cabeça é o médio dos pensamentos, os teus órgãos da fala, os médiuns da palavra, o rio em uma metrópole, o médio da limpeza, o ar médio para sustentar a vida em todos os reinos da natureza, assim como também a água. Os rios, os raios solares são os médios da luz, e nessa linha de observação podes colocar tudo na vida servindo de canal para outras coisas, em se completando para servir. No entanto, o que o Espiritismo vem trazer e anunciar para os homens são os métodos de outra mediunidade que todos os seres da Terra possuem, uns ostensivamente, outros em estado de sono. A doutrina espírita veio ao mundo para educar essa forma de comunicação com os espíritos, e essa educação e instrução vieram pela própria mediunidade. Os teus sentimentos podem ser canais para o amor. Por isso, estamos tentando explicar algumas formas e meios para educar a mediunidade dos seres humanos, em se falando da comunicação com os espíritos. Vou repetir aqui para vocês entender aqui, ó, os teus sentimentos podem ser, não devem ser, canais para o amor. Por isso estamos tentando explicar algumas formas e meios para educar a mediunidade dos seres humanos, em se falando da comunicação com os espíritos. Nesta filosofia da mediunidade, deixamos bem claro que a mediunidade não pode se afastar de Jesus, porque sem o Evangelho no coração para direcionar seus passos, ela perde seu roteiro mais sagrado. Ela, a mediunidade, ela perde seu roteiro mais sagrado. É passando a viver segundo os ensinamentos de Jesus, que o teu coração se torna uma manjedoura, onde o Cristo dará sinais de vida. Que legal, né?
Jesus é o médium de Deus e Ele em nós é motivo de grande glória. Busquemos novamente no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, estas palavras de luz. Então vamos lá. Não temas as coisas que... Pô, mas erraram muito aí, né? Todas as coisas entraram coisas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pô, interessante quando você entende o que ele quer dizer, quando você põe nesse apelo aí, essa palavra diabo, como uma perturbação a te ensinar, né? Quem passa a exercitar a educação de si mesmo, passa por inúmeras provações, e as tentações vêm de todas as formas, como a rejeição do corpo aos novos hábitos de vida, causando tribulações por muito tempo. Entretanto, pedimos que sejas forte, se for preciso, até na desencarnação, para que possas receber a glória da vida, pela vida reta que deves levar. Vamos juntos compreender porque a verdade fez desaparecer as ilusões e no lugar do medo aparece a coragem cristã, nos motivando para o amor. E neste ambiente de luz seremos médios do Cristo, tendo Ele a nos falar com toda a segurança aos nossos ouvidos. Levanta-te e anda, abrindo os braços para os que desejam caminhar com Ele no coração. Que assim seja. Que obra, hein? Que coisa linda. Completo. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos e vamos agora tentar criar um feixe de pensamentos direcionando ao nosso irmão maior, nosso modelo e guia, nosso Cristo de Deus. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para ampliar horizontes, para enxergar com olhos de ver, para ter cada dia um posicionamento mais reto a caminho dessa luz, desse sol que é a verdade que o Senhor nos trouxe, hoje ampliada pela visão espírita, pela visão esotérica, pela visão da fraternidade e do amor. E aqui estamos mais uma vez nesse intuito de ampliar a nossa visão, de ampliar a nossa luz, e que a paz seja resultante disso. E por isso só temos a rogar muitas graças ao Criador. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.
E assim nós estamos prontos para mais um aprendizado promovido pela grande organização cristã, o Ministério de Jesus. Vem nos orientar que o nosso pensamento é a coisa mais fértil, mais forte, mais rápida que nós temos. Então temos que nos aproveitar como se tudo no universo dependesse de uma força elétrica. É como se dependesse. Então nós passamos um pelo outro, sentimos o sintoma de uma fluidificação de harmonia, de alegria, como também, de acordo com o preparo do ambiente ou do próprio cidadão, da própria cidadã, um fluido de antipatia. Daí vêm as coisas diferentes. E para que nós possamos seguir nessa trilha de amor, dessa fraternidade infinita, é preciso que entendamos o seguinte: nós estamos sob um jugo de força diferente à nossa, às vezes, condições de conhecimento. É como a eletricidade, que ela existe, e nós só vamos percebê-la quando mexemos no interruptor ou coisas que vai fazer o maquinário se movimentar. Então nós, ao sentirmos essa vibração, elevamos a primeira coisa, a mente, aquela vontade de saber, aquela vontade de querer, e é o momento em que entramos na parte elétrica, porque essa força do bem, ela existe em todos os canais. Basta que nós, que queremos esse bem, nós refletimos e buscamos esse bem para nós. E aí vem, pela força das nossas vibrações fortes, e assim nós poderemos escolher. Tem duas espécies de força, a do bem e a da falta, e da ignorância, melhor dizendo. Cabe ao nosso conhecimento esclarecedor buscar essa força para o dia a dia familiar, para o dia a dia na lida com o próximo, para o dia a dia, como foi dito aí, até mesmo das nossas alimentações. Então nós aqui estamos num grupo homogêneo. Por que homogêneo? Porque todos nós aqui estamos para operar pela mesma vibração. Claro que nós somos uma força que ainda estamos individual, mas propício a todos nós aqui a querermos esse bem, a beneficiar o próximo, e inicia-se o bem querer o próximo a querer bem a nós primeiro. Então nós temos amor para distribuir, e assim sendo, nós acompanhamos e vamos nessa nossa trajetória evolutiva, procurando cada vez mais comparar, procurando cada vez mais esse objetivo, que é pesquisar e notar que o amor existe. Estamos a caminho da modificação do tempo. Então, as novas gerações estão em busca de chegar, estão próximas a chegar. Então, que nós possamos fazer para gerar aquilo que de melhor pudermos oferecer. Não se preocupar com o mal, mas se preocupar muito com o bem, a iniciar em nós mesmos. E assim nós venceremos e estamos a caminho mais curto para a regeneração. Que a paz divina possa estar com todos nós, encarnados e desencarnados.
O Carlos, um espírito aqui que queria falar. Nós como ele sobre a publicação que foi escrever. Pode falar. Ele está dizendo assim, eu não quero ficar aqui, mas tem muitas pessoas fortes me impedindo de sair. Vocês acham que é justo fazer isso? Eu estou vendo que vocês têm muita força para me impedir, apenas pelo pensamento. Bem, eu quero sair, pois eu acho que vão me levar para algum lugar como este aqui e me aprisionar. Isso não é justo, fazer as coisas sem vontade do outro. Isso é uma covardia. E é assim que vocês falam com Deus de vocês, quero ir embora. Tem alguém aí entre vocês de corpo material para me ajudar? Socorro. Estão já me amarrando, mas eu não conheço esse tipo de corda. Me ajuda. Então vamos todos aqui mentalizar a frequência desse irmão e tentar ajudar ele, irmão. Cada um segundo as suas obras, irmãos. Não sei qual é o contexto da situação na qual você está vivendo, não sei qual é a situação. Eu não vivo no mundo extrafísico, eu só vejo, sinto o mundo físico. Eu não posso te assessorar tanto, mas o que eu tenho a lhe dizer que você é o construtor do seu mundo. Você realiza o que você quer, mas não depende da tua mente, depende do teu coração, irmão. Vibre na faixa do amor, que tudo transforma, que tudo se modifica. Você hoje colhe o que você plantou na faixa que você estava ou está. Compreenda, não existe essa história do bem e do mal, isso tudo é uma ilusão na qual você acredita. Se você é imortal, se você já passou da vida física e está agora no plano etérico, isso já não basta para você? Isso já não é uma prova? Nada de mal pode acontecer, porque você não morre, você não deixa de existir. Você, como foi dito aqui, é o reflexo da divindade vivendo uma singularidade igual à tua, na qual você vive na dúvida, no medo, na culpa. Mas isso aí é você que desejou. Pode tudo se modificar, basta você querer. Não na velocidade que você quer, e sim na velocidade que você demorou para se transformar. Porque o amor fraternal abole multidões de pecados. Mas você consegue transmutar o teu sentimento a esse patamar de amor fraterno? É contigo, irmão. Você é a divindade ou o algoz da tua vida. Tudo depende de você. Essas cordas podem sumir, desaparecer. Só basta você se modificar e querer. Fique na paz, meu irmão. Que a paz que eu quero para mim possa ser a mesma para você, meu irmão. Que assim seja. Que assim seja.
Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Como é de praxe, vamos elevar o nosso pensamento, voltar a levar o nosso pensamento ao nosso irmão maior. Vamos comungar com ele. Nosso Mestre Jesus, agradecemos por mais esse momento aqui reunidos, irmãos afins, no objetivo do aclaramento da visão mais ampliada nas verdades que libertam. Que possamos aqui sintetizar tudo que foi estudado e conseguir implantar e empregar no nosso dia a dia como prioridade no interrelacionamento com os nossos irmãos de caminhada evolutiva, pois entendemos que todos os irmãos são um espelhamento da presença de Deus vivenciando singularidades, personalidades trabalhando a luz. E agradeço por poder me ver nos meus irmãos e eles se verem em mim. E que a paz possa ser uma realidade dentro de mim, que eu possa compreender esse intercâmbio de aprendizado entre irmãos afins. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está terminada essa reunião entre irmãos. Que assim seja. Tem comunicação, Rodrigo? Tem também? Tem. Então, vamos a ela. Tem, Deise. Deise hoje veio como turista só, né, Deisinha? Que a paz do Mestre Jesus se encontre entre todos nós. Que bom poder estar aqui de novo e ouvir estas leituras que enriquecem a minha vida, pois aqui eu me sinto cada vez mais a caminho da minha liberdade. Eu sei que quanto mais aprendo, mais me liberto para chegar ao lugar que eu almejo. Bem, o que tenho a dizer a todos vocês é gratidão por tudo. Que vocês fiquem na paz do Mestre Jesus e que tenham cada vez mais força e coragem para dar continuidade a este trabalho maravilhoso. Paz e luz a todos. Tem outro aqui. Senhor, quero te agradecer por ter me ajudado a estar aqui nesta casa, pois aqui eu aprendi a ter paz, pois só dependia de mim. E hoje estou liberto, pois eu me esclareci tudo que eu precisava para poder mudar. Fiquem com Deus. Que assim seja. Então, está terminada a sessão. Todo mundo bem? Tudo jóia, Manel? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Pedrão? A Deise não chegou, não? Não, até entendi. Ah, entendi você falar que não tinha. Por isso que eu falei, veio só de férias, veio só de a passeio. Então vamos lá, mano. Deizinha, desculpa aí. Eu tentei você chegar aos meus 15 anos de idade. Não aguentava mais essa vida, então tentei tirar minha vida. Me jogando de frente para um carro. Não sei como tive coragem de fazer isso, mas fiz. Não deu muito certo, então parei no hospital. Tentei me suicidar pela segunda vez.
Quando morri, vi que era algo totalmente diferente do que eu pensava. Eu pensava que era algo maravilhoso, mas vi que não era. Assim sofri muito. Eu hoje agradeço pela ajuda que eu recebi. Graças a Deus, compreendi de verdade que mesmo a caminhada sendo longa, você precisa continuar e ter muita fé em Deus. Senhor. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.